Olá pessoal, sejam bem-vindos. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Olá, olá, tudo bom, Rita? Olá, Elaine, tudo bom? Vânia, tudo bem? Oiê, tudo bem? Estamos iniciando, aguardando aí a Adriana. Eu acho que vamos conseguir conectar. Oi. Oi, Márcia, tudo bom? Oi, tudo bom, Adriana? Já tá me vendo aí? Não, ainda não chegou o teu vídeo, mas vai chegar. Boa noite, Morgana. Oi, Rosângela, tudo bom? Oi, Andréia. Eu vou te mandar o convite. Você pede para solicitar a entrada aqui, tá? Eu vou desconectar, tá bom, Adriana? Tá. E vou fazer novamente, então. Aí você me solicita aí quando você entrar, saia e entre do Instagram. Tá bom. Estamos testando aí, vamos ver se ela consegue entrar. Tudo bom, pessoal? Vamos conversar aí hoje sobre uma questão importante que na clínica do dia a dia, a gente vendo os pacientes, a gente tem percebido o quanto esse quadro pandêmico, o quanto esse processo que nós estamos vivendo está mexendo não só biologicamente, com a questão da possibilidade de se infectar com esse bicho, que merece também uma outra live assim, sozinho para poder tentar explicar as diferenças dele com relação às infecções anteriores, os cuidados que a gente tem que ter, mas também um cuidado maior, que é o que a gente vai estar falando hoje, da questão de simplesmente não se perder, não se perder, não se perder dessa questão da conexão conosco mesmo. E não deixarmos o medo nos invadir. Essa é uma questão que nós vamos estar... Oi, deu certo. Tá Olá. aparecendo a imagem? Tá bom. Tá Vou bom. aguardar um pouquinho as pessoas entrarem aqui, que eu acabei de entrar, daí o Instagram avisa, né, para todos. Já avisa, né, o pessoal. Eu estava tentando fazer aqui, né, Adriana, a gente estava tentando fazer uma conexão via uma plataforma de multitransmissão para poder pegar os outros lugares, né, Facebook, YouTube, Sim. mas não deu. Enfim, eu não sei se ele salva, então a preocupação nossa é perder essa conversa nossa, né, Adriana? Então, Vamos seria fazer bom... a moda antiga. Né? Vamos fazer a moda antiga. Oi, Vamos. Sabrina. Oi, Feli. O pessoal está entrando aqui. Eles estavam todos ansiosos lá mandando o WhatsApp. Adri, que horas vai entrar online? Que bom. Sandra, olá, Sandra. Francise, tudo bom? Ana, Lombardi. Ah, legal. O pessoal está entrando aí. Eu não sei fixar o tema, mas tudo bem. Tem coisas que a gente tem que aprender, né? Mas não tem problema. Não tem problema, deixa o pessoal entrar mais. Me conte uma coisa. Então, eu não sabia se podia salvar, então por isso que a gente está fazendo aqui mesmo. Vamos ficar nessa plataforma, depois a gente distribui, né, no Face e como vídeo, né, gravado, né? Vou chegar mais perto para a imagem ficar mais clara, eu acho. Isso. Que bom, que bom. Tá me ouvindo bem? O pessoal tá ouvindo a gente bem? Ótimo. Que bom. Boa noite, Luana, Márcia. Que bom a gente poder entrar na casa das pessoas para poder levar um pouco de informação, né? E um pouco de... Sim, com certeza. Precisando. Né? E no horário nobre, né, doutor Juarez? Aí o nobre, depende de quem está assistindo, vai escolher qual é o mais nobre. Se é cuidar da sua saúde ou é saber o que está acontecendo aos olhos, né, das telas de mídias aí que a gente conhece. Oi, né? Giovana! Quanta gente! Oi, Rô! Ô, doutor Juarez, antes de a gente começar a falar, eu acho interessante, você é médico da medicina integrativa, né? Isso. Fala um pouquinho para o pessoal sobre isso, eu acho tão interessante.
Então, vamos se apresentar, né? Acho que tem um grupo de Verdade. pessoas que não nos conhecem, né? Eu sou Juarez Furtado, médico, trabalho com medicina integrativa aqui em Itajaí, Santa Catarina, e eu estou há 27 anos, mais ou menos, formado. E, Adriana, eu tive o prazer e a oportunidade de ver outros processos que na medicina tradicional a gente não é convidado a conhecer e trabalhar, né? A gente não é visto muito dentro da medicina no sentido do impulso para olhar em cima do paciente, quem é ele, um ser humano que não é só de carne e osso e que depois, estudando outras linhas, a gente vai descobrir um ser humano que tem vários corpos, não existe só um corpo físico e biológico. E aí a gente conseguir ver esses elementos facilita muito o entendimento e facilita muito a condução para um processo de cura, não só para um processo de remediação, né, Adriana, que a gente está acostumado. Na medicina tradicional, a gente trabalha muito remediando os problemas, mas o impulso para a cura, ou o impulso, o movimento, inclusive o despertar do paciente, que é a coisa mais importante que a gente precisa ter. Você que trabalha com as almas desses pacientes, com esse corpo que sente, com essa parte emocional que o ser humano tem, a gente percebe o quanto a gente precisa tocar nele para que esse movimento de cura, única e espontaneamente, meu Deus, Hipócrates já dizia isso, vários pensadores, né? Só a pessoa tem a capacidade de curar a ela. E isso traduz-se assim, eu tenho pacientes que tomam mesmo medicamentos, mas uns obtêm um processo de cura, outros não obtêm. Por quê? Porque a questão do movimento está no paciente. E aí eu fui estudar homeopatia, medicina antroposófica, a base do meu trabalho é antroposofia, um ser humano que tem 4 corpos, a gente vai estar conversando sobre isso. E depois fui estudar homeopatia como tecnoterapeuta, terapias vibracionais quânticas e a ortomolecular como um instrumento para tratar o corpo físico, aí sim, para nutrir bem. Então, a minha caminhada é em cima de um olhar do paciente, de quem é o paciente, e de como a gente pode impulsionar os processos de cura que ele único exclusivamente tem as chaves. O que a gente precisa é acordá-los. Você mais do que nunca sabe que a conversa às vezes é longa com eles, para que tomem consciência, né, Adri? E curar, né, pela etimologia da palavra, é olhar para. Quando a gente passa a olhar para dentro, a gente começa a nos curar de nós mesmos, né? E é o que você falou na consulta que nós fizemos, você disse despertar o médico interno. Eu achei tão bonito isso, né? Quantas pessoas precisam olhar para isso, né? Despertar esse nosso médico interno. Porque tudo o que a mente cria, ela é capaz de curar também, né? Muito, né? Você lidando com as almas das pessoas, o que seria essa alma? Você lida com uma parte super importante do corpo, né, Adriana, como psicóloga e até como parapsicóloga, mas tu lidas com a parte que sente o mundo. Tu lidas com aquela parte da gente que se relaciona emocionalmente com o mundo. Digamos, um dos corpos mais importantes que a gente tem, porque é ali que nasce a maioria dos problemas. Então, quando você trabalha com a alma, que do latim vai dar psiché, que vai dar psicologia, por isso que você trabalha com, você é médica de almas, aí está um poder muito importante e um dever muito importante teu, assim como o meu também, de fazer os pacientes acordarem e tomarem consciência do processo. Nada muda se eles não tomarem consciência, você sabe disso, a gente passa horas conversando com eles para que eles entrem num estado de insight e que aquela luz jogada para dentro, né, desperte clareza e tire a sombra, e tire a dor, enfim, tire esse processo que ele está precisando ter, até para que olhe para aquilo, né? E isso acontece às vezes em 1 segundo, sabe? A terapia ocorre, de repente, em 1 segundo, ele fala uma coisa que ele entende todo o processo, né? Uhum. É tão bom quando a gente descobre as palavras que realmente transformam, né? E por falar em palavras, que coisa triste, né? Vamos entrar no nosso tema. Vivemos num processo. Mas peraí, tem pessoal que está entrando por mim aqui também quer saber de ti. Conta para nós o que você faz, antes da gente conversar. Então, Adriana Schmidt, né? O meu Instagram, Adriana Schmidt. Sou parapsicóloga clínica
A palavra para é um sufixo grego que significa ao lado de ou além de, né? Então, o que a parapsicologia faz? Se a gente fizer uma analogia com uma árvore, né? Tudo aquilo que a gente sente, os nossos sintomas, são os galhos desta árvore, né? A parapsicologia trabalha a raiz, a origem do sintoma, aquilo que os olhos não vê, né? Médico de alma, que nem o Dr. Juarez falou. É por aí. Que bom. Você está há quanto tempo trabalhando? Vai fazer 4 anos, Dr. Juarez, e passa muito rápido, né? Nossa, né? Sim. Então, nós temos isso, nós temos essa preocupação. Estamos num momento de pandemia, né, Adriana? Num momento onde fomos convidados, infelizmente, pela mídia, por uma mídia que, tristemente, a gente sabe, é um elemento que vende muito, que faz a gente parar e ficar vendo as coisas, chama-se medo. E é o que essa mídia, hoje a gente vê, televisiva aberta, que a gente fala, né? Acaba pulverizando e trazendo para nós apenas uma linguagem estatística mortuária e uma linguagem estatística de nada e de pouco esperançosa. E também, eu diria, de nada instrutivo. Por que instrutivo? Porque no momento onde nós estamos percebendo um vírus que para cada pessoa pode reagir de uma maneira diferente, e o que justamente diferencia não é o bicho em si, porque o bicho é o mesmo que entra em contato com várias pessoas. Porque umas desencadeiam um processo mais grave e outras não desencadeiam. Por que algumas faixas etárias, como as crianças, desencadeiam menos reações, ou seja, menos sintomas, que as crianças de 10 anos em diante, dos adolescentes e dos adultos? Por quê? Porque isso tem a ver com o ser humano, Adriana. E o que a gente menos está ouvindo falar na mídia é justamente sobre os seres humanos que estão envolvidos no processo. Quando nós não olhamos para as qualidades que fazem as diferenças dos quadros clínicos das pessoas. Quando a gente não para ver que, como o Pasteur, o cara que descobriu os bichinhos, no seu leito de morte, disse para o Deschamps e outros colegas, ele não admitia que o problema estava no terreno, ou seja, ele não admitia que o problema estava no homem e que o bicho vinha e se infectava ou não, dependendo da qualidade da minha saúde. Mas no último dia de leite de morte, no último suspiro, ele declara que realmente os amigos estavam dizendo que o problema está no terreno, ou seja, o problema está no ser humano e não nos bichinhos. Porque nós terreno biológico, né? Como? O terreno biológico, né? O terreno biológico, o terreno, digamos, físico, esse que a gente está vendo, e que é ele que o vírus vai enfrentar de cara, né? Então, essa qualidade de saúde de cada um é que diferencia as respostas que a gente vai ter. Então, é importante entender que há diferenciações. É uma infecção que, felizmente, ela não é tão comunitária, mas ela trabalha em clusters. Isso depois nós podemos estar conversando sobre isso. Então, é uma doença que faz com que a gente vai ter, inclusive, mais problemas, porque o índice de letalidade dela está sendo abaixo daquele esperado, inclusive. A gente tinha uma margem de 5%, nós estamos tendo entre 4% e 4,1%, ou seja, a letalidade, inclusive, está reduzindo e começando a reduzir agora. E isso traduz vários movimentos que se têm feitos a nível terapêuticos e de cuidados. Os médicos estão mais acordados, os médicos estão com um receituário diferenciado, eles estão com possibilidades de ajudar mais, mas o que a gente vai colher, e aí que foi a minha preocupação, a nossa preocupação em estar conversando com o pessoal aqui, é o que vai depois da infecção, né, Adriana? O que justamente vai sobrar para os pacientes, para as pessoas que ficaram 40, 60 ou podem ficar até 90 dias enclausuradas, perdendo que elementos? Liberdade, perdendo movimento, perdendo possibilidades de transformação e crescimento. E, claro, tendo alguns ganhos de estar mais quieto com a sua família, olhando para a sua família. Isso é maravilhoso, isso acordou muitas relações, isso foi bom. Mas esses elementos que vão gerar aí ansiedade, o medo, o pânico que nós estamos encontrando agora no consultório, é o que me preocupa, né, Adriana? Pessoal, quem está assistindo, vai naquele aviãozinho lá embaixo e envia essa live para todos no direct aqui, que a gente vai falar de algo muito importante, já estamos falando, né? Então é importante que muita gente veja, porque nós estamos falando de conhecimento, né, doutor Juarez?
É. Eu vou encaminhar aqui rapidinho, tá, doutor Juarez? É 1 segundo Legal. no direct aqui. Isso. Mas assim, ó, esses desafios, né, que é o nosso tema, né, doutor Juarez? Eu acho que o nosso maior desafio é não se identificar com o medo. Porque a mente, por natureza, ela é negativa para a preservação da espécie, né? Até agora eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que eu atendo no consultório. Ela disse: eu estou sem chão, eu estou arrasada porque o meu irmão foi internado com Covid. Eu disse para ela: veja bem, a mente, por natureza, ela é negativa. Então, quando nós recebemos uma notícia dessa, a mente não só traz pensamentos, mas ela traz cenários de morte, né? A pessoa já imagina o irmão morto, né? É a primeira coisa, né, doutor Juarez? Primeira coisa, é o medo da morte, né? O segundo maior medo que a gente tem, o primeiro é de enfrentar o público, e o outro é de morrer. E essa pandemia veio para mexer muito com isso. Quando a gente percebe que alguém próximo morreu, e digo mais, vocês pouco percebem que outras pessoas próximas morrem de coração, morrem de câncer, morrem de várias outras doenças, mas esse está em alta, então a gente vai saber mais rápido. Então, a gente vai mexer com o medo, e esse medo faz a gente adoecer. Ele mexendo na nossa alma, ele vai mexendo na vida que há em mim, porque um corpo anímico, uma alma, ela interfere na vida biológica do ser humano. É isso que eu quero mostrar aqui no resumo de quem é esse ser humano, e aonde que nós temos o desafio está em manter em equilíbrio essa alma. E quando a gente identifica com esse medo, a gente deixa de ser um observador dos nossos pensamentos e a gente passa a ser o próprio medo, né? Daí nós entramos numa frequência que a gente, em vez de nos preservar, a gente cai na frequência da doença, né? E isso, infelizmente, não é muito bom, né, doutor Juarez? Não. E sabe o que acontece, Adriana, que você tem percebido, e que agora eu acabei de ver uma pessoa que está nos teclando dizendo que a família está em pânico, está desestabilizando a vida das pessoas, está mesmo, né? E por quê? Porque o ser humano ele já estava vindo num estado de medo e de ânsia muito grande. Há muito tempo nós estamos vendo um ser humano que está buscando necessidades que, inclusive, nem precisaria buscar. Quando a gente fala de ânsia, a gente fala de uma vontade muito grande em que algo aconteça. Às vezes a gente nem sabe conscientemente que coisa que a gente quer que aconteça, mas nós estamos naquele núcleo de querer, querer, querer. E isso gera ânsia. Isso já todos nós estamos caminhando. Sabe por quê, Adriana? Porque eu acho que você tem visto isso. Uma das coisas mais importantes para se manter saúde é nós sabermos quem nós somos. Temos uma identidade, temos uma personalidade. Tristemente, para a maioria das pessoas, isso acontece só depois dos 40 anos, quando a gente passa, segundo a antroposofia e os setênios, pela crise de autenticidade. Aí eu começo a dizer, né, a gente já para de se fazer e a gente começa a ser a gente. Por isso que a vida começa aos 40. Quando a gente passa naquele momento, então, a gente começa a ser a gente. Só que, tristemente, sabe o que a mídia faz? Ou seja, o que o universo da indústria nos faz, do dinheiro nos faz? Faz com que todo mundo perca a sua identidade. Essa é a ideia. Isso já estava vindo há muito tempo, no início da era industrial, onde todo mundo ia vestir a mesma calça, jeans, depois todo mundo ia comer o mesmo lanche, todo mundo ia fazer, ia assistir o mesmo programa, todo mundo ia fazer, você entende? Assim, quando a mídia entrou vendendo essa ideia, nós entramos como um rebanho, o ser humano entrou, porque aquilo encantava, inclusive, né? Imagina, a sétima maravilha do mundo. Então, quando entra a mídia e nos tira de quem nós somos, sabe o que acontece? O nosso sistema imunológico desaba. E não é à toa que nós estamos vendo há muito tempo agora assim, um índice muito grande de doenças autoimunes acontecendo. O que é uma doença autoimune? E aí eu vou trazer outras doenças que envolvem o sistema imunológico. Câncer aumentando, as doenças alérgicas aumentando, tudo isso tem a ver com identidade. Como assim, Joana? Identidade? Com saber quem nós somos. Porque no sistema imunológico simples é aquele que, quando entra algo em mim, se eu não sei quem eu sou, eu não consigo dizer, não, isso não é meu, sai. Não, isso é meu, entra.
Eu preciso ter essa identidade. E é interessante porque tem pessoas que aos 21, quando começa a nascer a identidade, já adquire isso, já carrega uma identidade, mas tem gente aqui que vai literalmente nascer no consultório, você deve ter isso também aí, aos 40, 50, 60 anos de idade. Então é super importante essa identidade. Por quê? Porque daí eu fico mais seguro, Adriana. Quando eu sei quem eu sou, dos meus limites, até onde eu posso ir, e inclusive começo a ser dono da minha vontade. Então me cai um pão na minha frente, eu digo, não, muito obrigado, isso não me ajuda imunologicamente, isso só me engorda, isso é só açúcar. Não, quando cai uma verdura, isso faz com que eu busque isso. Isso é o meu eu que faz isso. Não é o nosso lado animal, né? Essa alminha, a gente diria que é um lado animal, né, que a gente tem. E a gente não pode se perder nessas emoções, nesses instintos básicos. Você deve encontrar várias pessoas entrando nisso agora, né? Porque senão a nossa fome não é fome literalmente, né? É sempre algo que está faltando aqui dentro, que eu vou abrir a geladeira, né? Eu sempre falo para os pacientes, coloca um cartaz na geladeira, né? Eu estou realmente com fome, né? O que está faltando aqui dentro? Tristemente, a ânsia, ela faz com que a gente, ou a vontade extrema, faz com que a gente queira atingir um objetivo. Muitas vezes esse objetivo ele está baseado em cima do prazer. Por quê? Porque nós vivemos uma vida muitas vezes amargurada, angustiada, triste muitas vezes. Então, o que a gente faz? Quando a gente pode, a gente busca o prazer. Porque o ser humano não nasceu basicamente para sofrer, ele nasceu para viver e amar. Né? Mas muitas pessoas se perdem essas emoções, né? Ficam no animal e não fazem o eu dela crescer e se fortalecer. Então, nesse caso, a gente tem que resgatar esse eu desse paciente, você deve perceber isso. Hoje em dia, nós temos que acordar para quem a gente se perceber como paciente, perceber, e aí, assim, na hora que eu caio um prato na minha frente, eu vou estar ali, presente, no aqui e agora. Quando eu falo presente no aqui e agora, nada mais é do que chamar o meu eu aqui dentro. E deixa eu até trazer para o pessoal que a gente está falando sobre isso. Doutor Juarez, e esse aqui agora, né, que nós vamos falar, e você vai falar também sobre isso, eu acredito que ele está sendo muito subestimado, não é dada a verdadeira importância para esse estado de presença. Parece que é uma coisa... Eu não sei se existe uma crença que pessoas zen, pessoas que respiram corretamente, são pessoas irresponsáveis, né? Parece que existe uma crença de que uma pessoa calma, tranquila, denota uma irresponsabilidade, né? Não é dada a devida importância a essa respiração consciente, a estar presente no aqui e agora. Então, a gente está sempre nesses estados mentais oscilantes, que é o futuro, e este vem com a ansiedade, né? Ou o passado, que também nos traz a culpa, né? E é triste, porque daí nós nos perdemos aí e não aproveitamos esse momento de crise para provocarmos ou termos, sim, uma transformação. Nós temos que aproveitar nesse momento, em vez de não deixar o medo nos tocar, mas sim aproveitarmos esse momento para fazer com que a gente se reencontre. Inclusive, aí está um detalhe importante, ficamos em casa, literalmente impedidos de viajar para fora. E eu vou dizer para vocês, a viagem mais importante que nós precisamos estar fazendo constantemente é viajar para dentro. E o que a pandemia nesse momento nos ofertou foi isso. Inclusive, ela nos ofertou outro detalhe, ela nos ofertou, Adriana, ela nos ofertou a possibilidade de darmos o valor necessário a uma coisa chamada relacionamentos. Olha só, a gente teve que se distanciar de avós, a gente teve que... E muito triste isso, porque a saúde, a longevidade das pessoas, e a gente já falou em outras lives aqui, Harvard está fazendo um estudo há mais de 80 anos, sabe o que faz com que as pessoas... E aí eu vou aproveitar que eu tenho isso aqui em tela. Harvard está fazendo um estudo agora pegando os netos, e para a gente ter uma ideia, esses netos estão sendo questionados sobre qual é o segredo da saúde e da felicidade. E esse segredo da saúde e da felicidade nada mais é do que uma coisa
que a gente no início imagina que possa ser dinheiro, que possa ser fortunas, mas na verdade, para se ter uma boa saúde e longevidade, nós precisamos de relacionamentos, bons Sim. relacionamentos. E tristemente agora, ou assim, tristemente, mas felizmente em algumas famílias, nós conseguimos estabelecer um diálogo familiar melhor, ou seja, aperfeiçoarmos os laços de relacionamentos familiares. Claro, perdemos muito com os amigos, com o mundo lá de fora, mas ganhamos isso. Então, eu já trago até um lado muito positivo. Um desafio muito grande desse momento foi a gente voltar a dialogar, às vezes, com aquele que a gente menos dialogava, que era o pessoal que está em casa. Não? Sim. E aí esse relacionamento, olha só, esse relacionamento a gente pode ter esse relacionamento em vários níveis. Hipócrates, por exemplo, viu o ser humano, que é o pai da medicina, ele viu o ser humano como parte integral do cosmos, ou seja, da natureza. E a própria natureza é que trabalharia com, digamos, com a saúde. E aí ele vem falar da evolução da natureza, nos conta que depois daqueles 3 reinos que nós tivemos, mineral, vegetal e animal, lembra que nós estudamos na 6ª série? Isso tudo isso tudo veio trazer para a gente a possibilidade de ter corpos ou elementos que conversam com esses reinos e que trazem qualidades. E Rudolf Steiner, daí deu uma amplificada, pai da antroposofia, e nos conta que nós temos um reino à parte, que é o hominal. O que um homem tem de diferente do animal, que é o que a gente acabou de conversar e discutir? O animal está preso ao quê? Uma coisa chamada instintos. Não é Sobrevivência, assim? Né? Ele só tá no estado de sobrevivência. Poxa, tristemente eu vejo quase que sempre vários pacientes aqui vivendo também nesse estado. Isso é muito triste. Mas você falou um detalhe, a sobrevivência é uma coisa do animal. É uma coisa que traz a coisa da não razão, né? E aí esses 4 elementos que surgiram, terra, água, ar e fogo, que fizeram com que esses 4 elementos surgissem em 4 corpos. O ser humano é composto por 4 elementos. E aqui eu quero trazer essa imagem para vocês, justamente para... É linda essa imagem, né? É linda. Essa aqui é para a gente saber que a gente tem um corpo físico que vem de um reino mineral, que me dá o elemento terra. A gente tem um corpo energético de vida, que a água é potencializada. Olha só por que a água é importante agora. Se fosse perguntar assim, Juarez, como nos mantemos saudáveis agora? A primeira coisa é que esses 2 corpos aqui, eles precisam se desintoxicar. Então nós precisamos de muito boa água e muitos bons nutrientes e alimentos. Aí sabe o que acontece? Eu nutro esse meu médico interior. Esse cara aqui é o meu médico interior. Isso aqui está em mim, dando capacidade de crescer e regenerar. E sabe quem interfere justamente na vida em mim? Nesse corpo físico que nós vemos e prestamos atenção e tratamos dentro da medicina tradicional, a gente tem uma parte da gente que literalmente tem a ver com o elemento ar, que é o corpo emocional, que é a alma. É aqui que nasce a maioria dos processos. São os choques, nos traumas, que vão influenciar a vida e vão me trazer o quê? Adoecimento. E o que está acontecendo agora? A gente está entrando e se nutrindo de medo aqui, e esse medo está permeando a vida em mim. E está fazendo com que, literalmente, eu tenha desvitalização. Sabe aonde? Eu vou ver, inclusive, no sangue dessa pessoa. Eu vou ver numa vitamina D3 baixa, numa B12 baixa, eu vou ver em vários nutrientes que traduzem a vitalidade, ou como está esse meu médico interior aqui, ou numa função de fígado, por exemplo, onde a gente vê esse médico interior, o fígado, como órgão-chave para esse corpo. E aí nós temos essa alma, que é aqui que as nossas ansiedades, medos, pânicos nos tocam. E olha que interessante, você falou em respirar ali. Lembra que nós conversamos sobre a respiração? Sim, sim. É através do ar que essa alma penetra na gente. Olha que interessante, é através da respiração que a gente faz, digamos, essa parte que sente o mundo ir para fora, se relacionar, perceber o mundo lá fora, e quando eu inspiro, eu trago naquele intervalo simpatia ou antipatia pelo que eu vivi emocionalmente naquele momento. E aí, naquele intervalo, eu defino o que é bom fica e o que é ruim vai para fora. E aí o que acontece? Acontece que muitas vezes esse ruim não vai para fora. A gente não consegue literalmente expirar. E aí o que acontece?
começam os nós nessa alma. Por isso que a respiração, essa técnica de respirar, é uma das coisas mais importantes que a gente tem para se manter saudável. Por isso que a respiração entra nos yogis, na meditação, por isso que é através da respiração que o ser humano põe ritmo à alma, ritmo aos sentimentos. Por isso, os sufis, inclusive, diziam, né, que a pessoa iria ter uma vida tão breve e tão rápida quanto tão rápida fosse a sua respiração e tão breve a sua respiração. E uma vida longa para aquele que tivesse uma boa inspiração e uma boa expiração. Portanto, se é uma das dicas que nós vamos deixar hoje aqui, preste atenção na sua respiração. A gente tem que respirar com a barriga, com o diafragma, e não com o peito. A gente tem que estar consciente disso. Vocês sabiam que se a gente fizesse 1 minuto só de prestar atenção na nossa respiração, já é um exercício meditativo, não é, Adriana? Dentro do processo dos pacientes que eu atendo com ansiedade, o primeiro protocolo é a respiração diafragmática de 1 hora, 3 vezes, né? Muito bom. Eu falo cheirar florzinha e soprar velhinha, utilizando toda a capacidade diafragmática. E ela promove 1.400 reações químicas instantâneas, né? Só? Ela banha com sangue fresco todos os órgãos internos, promove novas sinapses mentais. Nossa, é maravilhoso, né? Mas é isso que eu tinha falado anteriormente, que é subestimado. Já imaginou diante do Covid, doutor Juarez, se tivesse na televisão propagandas de como nós ativamos o nosso sistema imune, como nós respiramos corretamente? Isso não existe, né? Como é que é? Não existe espaço? Assim, ó, nós estamos diante de uma pandemia. Não existe na TV nenhum programa Não. que ensine as pessoas a viver melhor, a viver mais e a viver melhor, que ensine a respirar, que ensine a encontrar-se consigo mesmo, a promover o Kairos no seu dia a dia, a tomar um banho consciente, a tomar um café consciente. As pessoas estão automatizadas. É como se... Mas a mídia perde ouvintes, ela perde audiência se ela faz isso. No fundo, o medo, nós falamos, o medo é o que vende. Então, nós não vamos ver nessa mídia. Nós vamos ver uma mídia, assim, fechada, em que vai ter pessoas falando sobre isso. Eu acho que lá na mídia grande, ela já está poluída. Ela já está poluída pelo ser humano, vamos dizer assim. Então, nós não vamos conseguir ver. Agora, um grande desafio, então, que a gente, inclusive eu e a Adriana, que queremos promover para você, passe parte do teu dia. Deixe um alarme tocando de 2 minutinhos, assim, a cada 30, 40, ou a cada 2 horas, 3 horas, enfim, que lembre você de prestar atenção na tua respiração. Você sabia que a gente relaxa e acalma quando a gente faz isso? E é super importante. A gente tem aí no Kundalini Yoga, como falaram aqui agora, né, o pessoal que está nos assistindo, a gente tem várias técnicas de meditação, né? E quando a gente está nesse estado de ansiedade, nós estamos com o sistema de luta e fuga ativado a partir de uma respiração diafragmática consciente, utilizando toda a tua capacidade pulmonar. Você vai ativar o teu sistema parasimpático, que é um sistema de relaxamento. É aí que o sono... O teu corpo vai pensar assim, nossa, ela se ama realmente, ela está respirando, ela está olhando para mim, e ele começa a agradecer. E daí é uma sincronicidade, é em cadeia que a coisa acontece, não é? Isso mesmo. Então, olha só, a gente vive sempre nesse simpático. Simpático é literalmente a flor da pele. A gente vive sentindo tudo de uma maneira exagerada e não organizada. E isso traz o quê? Muita informação sem condução traz insegurança, medo, ansiedade. O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo isso. É muita informação, muitas vezes, e que nós estamos no simpático e a gente não consegue filtrar tudo isso. Então, você acabou de dar a dica. Entramos no parasimpático respirando. E sabe aonde que a gente vai promover depois um feedback desse parasimpático? E aonde, literalmente,
nós podemos acalmar a nossa mente, que vive mentindo, trazendo o que essas mídias querem que a gente viva o medo, que viva a insegurança e não crie, sim, hábitos saudáveis, nutritivos, rotinas para que a gente fique mais forte e imune. Como eu, por exemplo. Eu aprendi, passei por esse processo do Covid, fiquei de cama, reergui e vi que tenho que mudar e tenho que transformar muitas coisas. Às vezes a vida faz com que seja tão corrida, a gente não consegue parar para perceber o que precisa mudar. E aí vem o quê? Vem sempre uma crise. E essa crise que vem agora, para mim, por exemplo, vem no momento em que eu tive que deitar a cabeça, queria fazer 700 coisas naquele momento, eu estava com projetos, estava com coisas, caiu a minha cabeça no travesseiro, e ali eu tive que pensar em mim, como eu estava me cuidando, me nutrindo, me alimentando, movimentando. E, inclusive, a mente que vive mentindo, ela só para, ou ela para de uma maneira estupenda quando a gente faz uma coisa fantástica, que é se movimentar, Adriana. Se fosse dizer outro elemento importante para passar esse momento da pandemia, é movimento. Ah, Juarez, mas nós estamos enclausurados. Espera aí, nós estamos enclausurados, mas nós temos sim a possibilidade de botar um tênis, botar a máscara e ir caminhar. E não parar para sentar para conversar e trocar uma ideia, nem tomar um café junto. É fazer caminhadas. Se possível, ao sol, sim. Se possível, recebendo os raios solares. Tristemente, a gente não vê. E a cada movimento, né, doutor Juarez, nós secretamos a nossa corrente sanguínea novos hormônios relacionados a esse movimento. Então, o corpo humano aprende por repetição ou emoção. Aí, esses dias, uma paciente disse, mas eu não posso sair na rua. Eu falei, vai lá no YouTube, tem alongamento para iniciantes, aerobik para iniciantes, e se movimenta, se dá esse presente, né? Tu vê, quando a gente consegue fazer isso, a gente percebe rapidamente como a nossa mente, ela para naquele turbilhão de ideias movidas pelo medo e insegurança, que faz eu ficar ansioso e abrir a geladeira a cada 2 minutos. É se movimentando. Tem uma frase maravilhosa de um colega espanhol que ele diz assim, quando o corpo cansa, a mente descansa. Quando o corpo relaxa, a mente dispara. Ou seja, nós temos sim que movimentar o nosso corpo, porque a gente vai estar ativando, sabe o quê? O nosso órgão responsável por nos mantermos vivos, aquele que é o pai do metabolismo, aquele que faz com que a gente viva mais, ou que transforme, inclusive se desintoxique mais. Esse nosso corpo biológico, o grande problema dele é que a gente está intoxicado demasiadamente. E sabe uma coisa que faz a gente limpar o nosso organismo? É fazer com que o fígado e a vesícula recebam mais sangue, ou seja, filtrem. Através da atividade física, eu ativo a circulação, eu ativo o fígado, e esse fígado me limpa, me detoxifica, e eu fico mais vivo, vivificado. E ele é o pai da vontade. Quando eu faço um movimento, pode perceber, quando a gente começa a fazer práticas sequenciais, a gente começa a ter um dia mais proveitoso, com muito mais atividade, a gente mais acordado. Ou seja, a atividade física é outra peça fundamental agora, que faz com que a gente não enlouqueça. Porque ficar em casa parado, mastigando e olhando tela, assistindo filme, isso não é algo salutar. Porque muito pouco se pega no livro. Então isso não é nada salutar. E quando a pessoa fala, Adri, eu não tenho vontade, daí eu falo assim, você nunca terá vontade, você vai sem vontade, vai me odiando. Mas quando você volta, você já vai voltar melhorzinha, né? Você já vai voltar com o hormônio secretado da caminhada. Aí depois você repete o segundo dia sem vontade, o terceiro sem vontade, lá no 7º dia já não consegue ficar sem. Não é? Mas isso, claro, é uma tarefa desafiadora para todos, né? Minha esposa lembra que isso não é fácil aqui. Isso não é fácil. É uma tarefa dioturna. E sabe como é que se ganha e como é que se cumpre essa tarefa? É estando mais presente no dia a dia. É o que Eckhart Tolle, parece um duende, aquele cara do Poder do Agora, nos conta. A vida é um estado de meditação, a vida é um estado de aqui e agora. Não existe nada, gente, se eu disser para vocês que não existiu nada do que aconteceu e nem nada do que vai acontecer, o que está existindo é isso aqui agora.
E quando Eckhart Tolle faz isso e nos convida a estarmos mais presentes, olha que coisa louca. Vivemos 90% do nosso tempo, e por isso que a pandemia está enlouquecendo muitas pessoas, porque a gente vive 80% do nosso tempo que nem cadáveres, só de corpo presente. A nossa mente vive desalinhando, saindo. A nossa mente vive indo para o futuro ou entristecendo, se relembrando do passado. E a gente não está no aqui e agora. E aí eu quero trazer um exercício para vocês, para fazer com que a gente supere esse processo de angústia que a gente está vivendo. Por quê? Porque quando eu estou aqui, literalmente, eu estou com as armas de Jorge, a gente está presente. Quando a gente está aqui, a gente... Não é? A gente enfrenta, gente. A gente não tem medo. E isso é importante. Nós temos que nos perceber, e aí é o estado de consciência que a gente é convidado, quando a gente para a gente se perceber e se olhar, quando a gente diz eu estou aqui agora, e que eu alinho o meu pensamento, alinho com os meus sentimentos, alinho com a minha atitude, que eu estou fazendo, quando eu estou em coerência com essas três coisas da alma, que é o pensar, o sentir e o fazer. Quando eu faço isso alinhado, eu estou firme, eu estou no caminho do meio. Eu não estou fora daquele estado de firmeza, eu não estou na enfermidade. Então, é super importante. Então, já quero trazer, a gente está quase chegando aí perto do final. Vamos ter 15 minutinhos aí, né, Adri? Meu Deus do céu, ter outro nome na cabeça aqui. Doutor Juarez, eu sempre faço essa analogia, pegando um cordão. Se a gente pegar um cordão e nós esticarmos esse cordão, ele ficará tenso. Quanto mais esticado, mais ele está tendencioso, ele tem a tendência de romper-se, e mais ele está longe do estado de centro. Isso. Eu vejo esses estados auxiliares, futuro, que é uma ilusão, que ele ainda não existe, o passado já passou, só temos o presente, né? Então, voltar-se para o centro, né? E quando eu estou aqui, a pergunta é, isso que eu estou pensando é real ou imaginário? Porque a mente está sempre mentindo. Isso é real ou imaginário, né? Ficar sendo um observador daquilo que você está sentindo, gerenciando as suas emoções, né? A gente precisa gerenciar. E sabe quem gerencia? Então vamos aproveitar e fechar aqui, que a gente já está quase chegando no final. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque nós temos 15 minutos, isso aí passa voando. Nós temos que daí, olha só, nós temos que acordar esse cara aqui, ó. Esse é a parte nossa, que é literalmente pura luz, que é onde está o reino nominal. O homem, ele consegue controlar o animal. Ele consegue dizer, não, muito obrigado, estou de dieta, é aqui que vive o meu eu, e esse eu é que tem que estar, literalmente, e esses corpos, claro, eles não estão separados, eu separei aqui para poder vocês perceberem, mas eles estão, né, como nas matruscas. Então, é quando esse síndico consegue controlar essa conversa entre esses três corpos que nós nos mantemos saudáveis. Aí nós temos aqui 4 relações com o mundo, um com a matéria, um com a vida, uma com a psique e outra que é espiritual. Esse meu síndico é meu eu, é o fogo dentro de mim. E aí é esse pyrrhus interior que vai controlar. Aqui eu trabalho com bioquímica, aqui eu trabalho com eletricidade, aqui eu trabalho com magnetismo e aqui eu trabalho com luz. Aqui está um ser humano completo. E eu tenho que fortalecer esse meu eu, através da meditação e de todos esses exercícios de consciência. Quem tem que estar olhando para tudo que está acontecendo é esse cara aqui. E esse aqui, ele só está presente quando eu chamo ele. Então eu quero trazer um exercício para vocês. A cada 20, 30 minutos eu queria que vocês fizessem isso. Vocês se perguntassem, isso eu faço muito quando entra um paciente para a gente consultar. Eu pergunto, Juarez, onde é que você está? E o Juarez diz assim, e eu digo para mim, porque o meu eu é convidado a vir. Eu podia estar trocando um pneu, trocando o óleo do carro, arrumando um negócio que estragou lá em casa. Então, antes de entrar esse paciente, eu tenho que estar aqui para me dar o meu 100%. O que eu faço, Juarez? Onde você está? Juarez está aqui em Itajaí, no centro, no Embraer, Sala 69, aquilo tudo, fazendo o quê? E pensando o quê, sentindo o quê e fazendo o quê? Quando a gente faz isso, Adriana, está aí um grande segredo para sair a ânsia e a gente ficar mais fortalecido. Eu queria trazer para eles esse detalhe da respiração, que você mesmo utiliza, que é maravilhoso, né? E esse detalhe e esse exercício para passar esse desafio da pandemia. A gente vai fazer o exercício agora, doutor Juarez. Nós temos 13 minutinhos, eu acho. Vamos tentar. Podemos fazer. Vamos fazer.
Lá no meu canal do YouTube, @AdrianaEschmidt, tem várias meditações guiadas. E que eu gravo no consultório, enquanto o paciente está deitado, eu não falo o nome de cada um, né? Então lá tem diversas e é maravilhoso para a gente dormir, né? Colocar. Ótimo. Muito bom. Vamos fazer. Você quer narrar uma meditação guiada? Como você quer fazer? Se você faz, eu trouxe para eles essa dica. Eu queria. Então tá bom. Pessoal, então, se você estiver sentado, deitado, onde você estiver, traga consciência para o seu corpo agora. Primeiro fazendo a respiração diafragmática, respirando profundamente, levando todo o ar para o abdômen, fazendo barrigão. E expirando lentamente. Perceba como está o seu corpo, como está a temperatura das suas mãos. Perceba a temperatura dos seus pés. Perceba a sua frequência cardíaca. O gosto que está na sua boca. E vai trazendo consciência, percebendo se existe alguma parte tensa do seu corpo. Se você que estiver ouvindo agora, que você que está nos vendo, se você estiver em algum lugar que não seja aqui, você está em sofrimento, você está em simpático, você está com o sistema de luta e fuga ativado. Então, se convide a estar presente neste momento. Quem eu sou? Quem sou eu? Vai trazendo esse estado de presença, percebendo a luminosidade, o cheiro que está no ar. Perceba todas as sensações através dos seus sentidos. E agradeço por este momento único e de consciência em sua vida. Pode abrindo os olhos e voltando para o aqui e agora. E que levem essa consciência para dentro de si, que levem a luz para dentro de si, para que literalmente não tenha as trevas que estão tentando plantar dentro de nós. Nós somos muito mais fortes, nós somos muito mais guerreiros. Nós enfrentamos várias epidemias, nós enfrentamos vários bichos. Nós não somos só meros caçadores de micróbios. Nós temos que ser contaminantes, difusores da plena e boa saúde. Vamos comer bem, vamos nos movimentar, vamos nos beber bem, vamos trabalhar a mente, vamos botar ela nos melhores pensamentos, elevar a vibração. Adriana, não é isso? E aí sim a gente poder ativar tudo que a gente tem de possível para a gente se defender de qualquer coisa que venha. E que a gente literalmente não fique calado, que a gente difunda isso tudo. E que a gente não se cale a tudo isso. Que a gente não perca a sua liberdade. Nós estamos por um momento reclusos, mas isso não deve seguir, isso não deve ser padrão. Doutor Juarez, vamos finalizar, né? Acho que já vai cortar a live. Vamos. Obrigada por essa live, né? Eu acho que essa live foi muito importante para. Eu nem consegui ver aqui, não sei se teve perguntas ou não, né? Nossa, não consegui ler nada.
teve mais agradecimentos aqui e foi muito bom, foi muito bom. Acho que é sempre bom ouvir, né? A gente, enfim, a gente poder ter uma boa conversa e as pessoas se nutrirem disso. Convide eles para conhecer então o teu Insta e tuas redes, é @Adriana e Schmidt, sem o i no final com 2 T's, né? O meu o meu é DR Juarez Furtado. Eu vou escrever aqui. Isso, escreva o teu. E que a gente possa estar se encontrando mais, né? Não deixe de entrar no meu site, juarezfurtado.com, lá também se inscrever. Fique ligado nas redes, porque a gente vai começar a fazer mais lives, mais conversas, inclusive participativas juntas E, com as gente, pessoas. uma consulta com o Dr. Juarez que eu fiz semana passada é uma consulta médica e terapêutica junto, né? E tem que ser, né? A gente aproveita aquele momento para reconhecer o que tem e já ir direto nos pontos, né? É verdade, é verdade. Gente, muito obrigada. Boa noite a todos vocês, né? Entrem lá no Instagram, @AdrianaSchmidt, @Dr. Juarez Furtado. E fiquem com Deus, né? Obrigada por tudo. Fiquem com Deus, aproveitem essas nossas dicas, recebam elas com carinho. A gente quer muito que que seja um desafio, mas que seja um desafio superável esse momento de pandemia. Logo, logo as coisas vão se abrir, vão sim, porque estatisticamente estamos começando a melhorar aquela curva que era de terror, ela já está baixando, a disseminação, o grau de dispersão é outro, a gente está começando a ter melhoras apesar do inverno. Então, claro, sem deixar de ter os cuidados, de lavar as mãos, distanciar, fazer tudo aquilo que a gente está fazendo agora com os cuidados devidos. Tá, gente? Não vamos esquecer. Relacionaria confiança, o Dr. Juarez, ele não atende aqui, mas ele atende online. Você pode marcar online. Nesse momento a gente está podendo fazer isso, o CRM liberou a gente para poder fazer isso. Se quiser atender em Joinville, doutor Juarez, lá na clínica tem um consultório prontinho, tá? É só combinar. Obrigado, querida. Muito obrigado. Gente, uma boa noite e a gente se vê aí provavelmente no próximo domingo, tá bom? Um abração. Beijo. Faz bem. Tchau, tchau.